Continuando aqui a série Leituras, a leitura de hoje vai para uma obra de uma mulher, como eu falei, de trazer no mês de março somente autoras mulheres. E é sobre esse livro aqui, Disciplina Positiva para Adolescentes, da Jane Nelson. Então, bora lá, vou falar sobre barreiras de escuta. Tão importante, né, gente? Para a gente poder olhar para os nossos adolescentes, escutar de fato o que eles falam. E olha só, o ouvido ouve, pode ouvir muitas coisas ao mesmo tempo, mas escutar com presença, com atenção, com empatia, é um exercício que nós adultos precisamos fazer. Então, eu vou ler aqui um trechinho do livro da Jane e vou trazer para vocês uns conselhos dos adolescentes para os pais. Olha só que interessante. Então, vamos lá. Barreiras à escuta. Antecipar-se para consertar ou resgatar, a fim de sentir-se um bom pai ou uma boa mãe, em vez de escutar enquanto os filhos tentam aprender a resolver as coisas sozinhos. 2. Tentar falar aos adolescentes dos seus sentimentos ou percepções para que eles tenham os sentimentos e as percepções certos. A gente sabe, né, gente, que cada um tem a sua percepção sobre a vida e sobre as coisas, mas os pais estão sempre querendo se adiantar, dar um conselho, mostrar o certo, e nem sempre o certo é aquilo que a gente realmente acha que é certo. Vamos lá. 3. Dar explicações defensivas sobre o seu ponto de vista. 4. Interromper para ensinar lições de moral ou valores. Então, imagina, o adolescente está lá falando, o adolescente está falando, e o pai ou a mãe o tempo todo tentando interromper para dar lição de moral. 5. Levar o que os adolescentes dizem para o lado pessoal e deixar que suas próprias questões não resolvidas atrapalhem. 6. Usar o que os seus adolescentes dizem contra eles mesmos para punir, criticar, insultar e dar sermões. Eu já fiz muito isso. Eu já fiz. Me arrependo profundamente. Se eu soubesse sobre isso lá atrás, eu teria feito diferente com os meus filhos. Se bem que eu sempre fui uma mãe mais de escutar, de ter mais paciência, mas quantas vezes eu fiz isso? De não deixar eles terminarem de falar e já interromper e começar a falar junto, falar outra coisa. Então, gente, a gente precisa muito olhar para as nossas dores, sabe? Porque a gente está sempre querendo ser o bom pai ou a boa mãe. E às vezes a gente não olha para a perspectiva do adolescente, da adolescente, do que eles estão trazendo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ai, como eu gostaria de voltar no tempo para poder fazer diferente, sabe? Então, vocês podem ter essa possibilidade agora. E olha só, conselhos dos adolescentes aos pais sobre como melhorar a comunicação. 1. Não dê sermões. 2. Fale objetivamente e com gentileza. 3. Não fale com tom de superioridade. 4. Escute-nos em vez de falar sobre o que fazemos. 5. Não se repita. 6. Se tivermos a coragem de lhe dizer o que fizemos de errado, não fique bravo e não reaja de forma exagerada. 7. Não se intrometa e nos interrogue, ou nos interrogue. 8. Não grite de outro cômodo e espere que venhamos correndo atendê-lo. 9. Não tente fazer-nos sentir culpados, dizendo coisas como: eu fiz isso porque você não conseguiu arranjar tempo. 10. Não faça promessas do que não pode cumprir. 11. Não nos compare com irmãos ou amigos.
12. Não fale com os nossos amigos sobre nós. Gente, eu cometi muitas dessas falhas. Espero que já conversei bastante com os meus filhos sobre isso, eles já me perdoaram, mas ficaram marcas. Ficaram, não tem jeito. Espero que eu possa ajudar vocês a não cometerem os mesmos erros que eu. E olha só, esses conselhos aqui de adolescentes foi de um grupo que os estudos da Jane Nelson, né, ela organizou um grupo de adolescentes, filhos dos pais que ela trabalhava, nos grupos que ela atendia, e pediu, então, que eles fizessem, né, relatassem o que os incomodava na comunicação com os pais. E a partir dessa conversa com os adolescentes, então, ela compilou esses conselhos que eles dão para os pais para que a gente tenha uma comunicação melhor. Isso sobre a perspectiva do adolescente, porque é muito chato, gente. Nesse ponto aqui, olha, que eles dizem, esse aqui me traz bastante coisas que eu fazia. Não se repita, porque eu falava e falava de novo, e falava outra vez. Isso é muito chato. Não se intrometa ou nos interrogue. Quantas vezes eu tentei tomar atitude, fiquei perguntando. Não grite do outro cômodo, isso eu não fazia muito, não, mas já fiz também. Não faça promessas que não pode cumprir, isso eu não fazia. Não nos compare, também não comparava, porque eu odiava quando a minha mãe me comparava com meu irmão. Então, esse erro eu não cometi. Aliás, foi algo que eu jurei para mim que eu não ia fazer, comparações entre os dois. Não fale com os nossos amigos sobre nós, isso também nunca fiz, porque eu achava muito chato. Escute-nos em vez de falar sobre o que fazemos. Algumas vezes eu falei mais do que devia. Gente, é um desafio. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. É doloroso, muitas vezes, para o pai e para a mãe, ter que segurar ali dentro, se, né, permitir escutar, deixar a adolescente falar. Às vezes a gente quer já resolver a situação, mas é super importante acolher o seu adolescente, a sua dor, porque o seu filho, a sua filha, a cada vez que eles fazem alguma coisa que você acha que não é bom, é porque o seu adolescente aqui dentro de você está em conflito, porque tem coisas mal resolvidas da sua adolescência com os seus pais. Pensa nisso. Olha para você, olha para a sua dor antes de atropelar o seu adolescente. Se a gente souber respeitar, dar o tempo, ser mais empática, ser mais simpática, a gente consegue melhores resultados e um estresse muito menor. Mas primeiro, respire, se acalme, acolha o seu coração, se autorregule para poder conversar com o seu adolescente. Não vai conversar na hora que você está estressada, na raiva, sabe, naquela emoção. Calma, se acalme primeiro, respire, tome uma água, faça algum ritual que te ajuda a se acalmar para depois conversar com seu adolescente. Um beijo para você. Adoro as coisas que a Jane já escreveu para contribuir com a gente. Tem muitas coisas que hoje talvez eu já esteja repensando nessa questão do controle, de como fazer, de como treinar, tal. Tem muitas coisas que eu já estou repensando aqui, que dá para fazer diferente também. Mas é um bom caminho para quem está começando nessa jornada de ser mais atenta às necessidades das crianças e dos adolescentes. Por hoje é isso. Estou muito feliz de estar fazendo essa série aqui de leituras e na próxima semana tem mais. Beijo!